Professor, uma excelente noite ao senhor. Eu já quero começar esse bate-papo perguntando em que ponto Rússia e Ucrânia estão após meses de confrontos, professor? Boa noite, Elias. A gente, obviamente, vê a posição da Ucrânia bastante mais ofensiva, bastante confiante que tem apoio do Ocidente e já lançando algumas operações especiais no lado ocupado pela Rússia. Do lado russo, a gente vê certamente uma reorganização de força, um aguardar para saber exatamente o tamanho do poder ucraniano e utilizando das suas armas de longo alcance para intimidar a população com esses bombardeios contínuos em diferentes cidades e não só nessas áreas próximas, né, onde as tropas estão estacionadas. Professor, e como é que as pessoas também estão ali se mantendo em meio ao caos no país? Nós vimos que algumas pessoas estão vivendo em abrigos subterrâneos. Realmente, para a população, não é fácil e é a que mais sofre com todo esse confronto. Só quem vive a situação para saber exatamente o tamanho do desafio. O que a gente recebe aqui são os relatos que a mídia passa e que as organizações internacionais. É fato que no mínimo 10% da população da Ucrânia já não está no país, existe por volta de 20% de deslocados internos, como vimos no vídeo, uma mulher que não está na cidade dela, sobrevivendo às custas da sua pensão e da ajuda internacional. A situação econômica realmente é bastante difícil, o mundo inteiro passa por dificuldades de inflação, mas o caso da Ucrânia é abastecimento e renda mesmo de boa parte da população. Então, o que a gente sabe é que o medo é muito grande, a instabilidade de quais serão os próximos movimentos, tanto do governo ucraniano quanto russo, deixa a situação bastante tensa. Quando a comunidade internacional, a OTAN, a ONU fala sobre a situação, chama a atenção de que é dramática e que pode ainda se agravar mais, pode crescer ainda mais as tensões entre Rússia e Ucrânia. Pois é, professor, e quando falamos sobre a questão econômica, a Rússia ela tem conseguido suportar bem os embargos até agora? Tem. A função do embargo, ela só é efetiva quando 100% dos países aderem e consegue isolar o país. E boa parte do mundo, vamos colocar aí quase toda a América Latina, quase toda a África e boa parte da Ásia, considera que aquele assunto é estritamente europeu e que não merece essa pressão econômica, ainda mais em um momento que a economia anda patinando pela situação da pandemia, crises aí logísticas da globalização e que não poderia abrir mão de um mercado, seja consumidor ou fornecedor significativo, que é a Rússia. E, por outro lado, inclusive, com mercados europeus e dos Estados Unidos e do Japão fechando para produtos russos, esses outros países veem aí uma oportunidade para vender para esses países ou, pelo contrário, também aumentar a receita vendendo para a Rússia, já que outros países não querem fazer isso e dando, né, um gás econômico para aquele país. O maior embargo que se imaginou que seria bloqueá-lo do acesso às transações financeiras, o SWIFT, e a Rússia já encontrou bastante caminhos, não só um, mas diferentes caminhos que permite que o comércio dela se mantenha relativamente pujante. Agora, professor, nessa semana, tanto a Rússia como a China anunciaram exercícios militares conjuntos. Isso seria uma resposta clara aos americanos? Elias, há uma acusação recíproca aí dessa situação da usina nuclear. O lado russo, com apoio inclusive de ex-fiscais da Agência Internacional de Energia Atômica, acreditam que a Ucrânia tem interesse de que haja ali um incidente para forçar a entrada de países europeus, já que eles teriam consequências, né, do contágio nuclear. E por isso a situação está bastante tensa. E se isso acontecer, a gente terá um escalonamento de envolvimento da OTAN e talvez uma porta aberta para uma terceira guerra mundial e uma guerra de larga escala. O próprio fato da Ucrânia agora reivindicar de que não vai abrir mão da Crimeia e a Rússia já dizer que isso é inegociável, mostra que a situação é tensa. E se houver o envolvimento da OTAN, haverá mobilização ao redor do mundo. E certamente
noite a gente tem acompanhado também notícias no caso da China e de Taiwan, e China e Rússia estão defendendo reciprocamente que cada um tem as suas reivindicações legítimas de unidade territorial, de unidade do seu povo. Então é um sinal claro aí, sim, de um bloco militar diante uma pressão ocidental, ou no mínimo da OTAN. Agora, professor, o presidente russo também afirmou hoje que está disposto a enviar armamentos de última geração para países da América Latina, África e também da Ásia. Explica pra gente o que ele quis afirmar com este movimento. Para retificar, para clarear, ele usou a expressão países aliados desses continentes, não seria para qualquer país. Então dá indício aí de que seriam aqueles que também são críticos à postura, em especial, do Ocidente, como sendo colonizadores, causadores de instabilidade. Chama a atenção de que o objetivo é exatamente causar múltiplas frentes de potenciais guerras com material avançado, colocando a posição dos Estados Unidos em especial, tendo que dividir as suas tropas e dividir as suas posições. E certamente, talvez receberia também apoio da China para também a venda de armamentos. Então é sim um indício de um escalar da situação tensa, não só na Europa, mas também pipocando em diferentes áreas do mundo. Agora, professor, uma questão muito importante. Existe uma limitação tecnológica imposta sobre países, incluindo o acesso a armas. Por quais motivos? Exato. O exemplo das duas grandes guerras e os genocídios e todas as atrocidades fizeram o conjunto de países se unirem para tentar evitar muito desastre humanitário. Então, limitando armas químicas, armas biológicas, armas de destruição em massa, como armas de desfragmentação. A parte triste é que os principais países, as principais potências, não entraram nesses acordos. Eles cobram dos demais, mas eles produzem, estocam para poder usar contra as outras potências, e nesses momentos de tensão, eles também acabam vendendo para outros países que tenham interesse. Então, o objetivo maior de evitar uma guerra de larga escala, vez por outra, não acaba sendo materializado, seja porque essas armas não foram abolidas e porque existe um estoque elevado e contínuo a produção delas. E, professor, para a gente poder concluir, o que podemos esperar do futuro de toda essa tragédia, dessa guerra? Essa guerra já está fugindo do padrão, o tempo já está bastante extenso, então a gente está caminhando aí para uma guerra provável de anos, como aconteceu a guerra no Afeganistão. Os Estados Unidos ficou lá por 10 anos. Tudo vai depender do compromisso de continuar lançando armamentos, táticas para alcançar objetivos. E do lado russo, o objetivo já se mostrou que vai se alterar, constantemente ser ajustado de acordo com o apoio ocidental. Espero e eu acho que todo mundo também espera, que isso não se escale para um desastre nuclear, que certamente levaria a uma guerra geral da Rússia contra a Ucrânia, e não mais a alegação de uma operação especial, e uma resposta da OTAN e todos os desdobramentos que isso possam gerar. Este é um problema, sem dúvidas, professor, que preocupa a todos. Nós vamos, claro, continuar acompanhando. Esperamos que nos próximos dias haja realmente aí pelo menos uma tranquilidade, uma certa tranquilidade em relação à usina de Zaporizhzhia, mas, pelo visto, ainda precisamos de ver aí quais vão ser os diálogos entre a OTAN e também os países aliados à Rússia. Professor, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite.